Missões de curto prazo e missões de longo prazo. Tem alguma diferença entre essas duas? Não é tudo missão? Será que não é só pregar o evangelho e sair andando e falando de Jesus? Vamos ver o que é isso e qual é a diferença entre as duas. Vamos lá. Fala, meu amigo missionário, como é que você está? Tudo bem? Hoje nós vamos falar de missões de curto prazo e missões de longo prazo. Isso aqui é muito importante porque, de fato, você pode ser um missionário tanto de curto quanto de longo prazo. Mas entenda que o propósito de cada uma é diferente. O propósito da de curto prazo é muito mais rápido, muito mais específico. A de longo prazo é uma construção muito mais lenta, mas tanto quanto sólida. Então vamos entender um pouquinho mais no detalhe isso daqui. Primeiramente, a gente tem que trazer a ideia de que toda missão tem um propósito. As pessoas não são levantadas, as pessoas não são chamadas para fazer algo à toa, ou que nem eu sempre gosto de bater nessa tecla, não são chamadas para fazer turismo missionário. Toda missão, seja ela de curto ou de longo prazo, ela tem um propósito. Mas o detalhe é o que realmente as diferencia, dado que cada uma tem um propósito, um tempo de trabalho e também uma profundidade. Vamos começar com missões de curto prazo. Bom, essa modalidade são viagens rápidas, que normalmente são específicas, focadas em servir e também no desenvolvimento e no entendimento da cultura daquela localidade. São mais focadas em participar do que Deus já está fazendo nessa localidade, nessa igreja, nesse ministério, nessa nação. E normalmente as viagens de curto prazo elas são muito interessantes para as pessoas que estão começando no campo missionário, que estão começando no seu chamado missionário, para realmente experienciar, sentir na pele o que é a vida em missões, o que é o campo missionário de fato. Então essas viagens de curto prazo, elas te dão experiências e ela mune você de um entendimento mais profundo, se de fato é isso que você quer até mesmo para o resto da sua vida, se de fato talvez você tenha esse chamado para continuar no campo missionário num longo prazo. E alguns objetivos que a gente pode contemplar nessas viagens de curto prazo, a gente pode citar: expor o missionário iniciante a uma nova experiência, despertar ainda mais o chamado e expandir a visão dessa pessoa, desenvolver uma sensibilidade cultural, dado que você tem uma exposição rápida e intensa a uma nova cultura que muitas vezes é totalmente diferente da sua, e isso muda até mesmo a sua cosmovisão. Eu lembro que na minha primeira viagem missionária, que foi lá para País de Gales, foi muito interessante, porque apesar de eu já ter conhecido um pouquinho a cultura britânica, a cultura galesa, simplesmente estar lá é totalmente diferente. E isso abriu os meus olhos, porque são maneiras de viver diferentes, são maneiras de entender o mundo, são maneiras até mesmo de viver família, viver comunhão e sociedade que trazem um novo significado para minha vida e também para a vida que eu estou construindo com Deus. E também pode ser algo para confirmar ou até mesmo refinar o seu chamado missionário. E isso é muito bom, porque tem gente que vai pelo hype, tem gente que vai pela emoção e fala: não, eu quero ser missionário o resto da minha vida. E aí vai pra missão de curto prazo, acha que vai ser uma coisa, aí as expectativas, elas não são atendidas, elas se decepcionam na hora que vê, morre mais um missionário. E também te dá o privilégio de servir pessoas que já estão lá. Então, uma coisa que eu acho muito interessante, tanto na viagem internacional quanto na viagem nacional que eu fiz nesses últimos 2 anos em missões, eu consegui ver como as viagens de curto prazo, elas conseguem trazer um refrigério para quem está naquela obra há muito mais tempo. É muito curioso como você, trazendo uma visão diferente, renova a energia, renova a mente, até mesmo renova a visão de quem já está lá. Porque pensa, o missionário de longo prazo, a gente vai comentar um pouquinho mais pra frente, ele tá fazendo um trabalho que muitas vezes é lento, que até mesmo muitas vezes não vai ver frutos por 1, 2, 5, 10 anos. E você é aquela centelha que pode reacender a chama da paixão, a chama da esperança de que Deus vai tocar aquela região. Você pode ser um instrumento de Deus para reanimar quem já está trabalhando lá. Faz sentido? E alguns benefícios que a gente pode trazer das missões de curto prazo: um crescimento rápido, quebra de paradigmas, você alcançar uma nova cosmovisão, a sua visão ela ser expandida, pode ser um bom teste emocional e espiritual, você vê que se você é realmente ungido, ou você vê que de fato um tempo longe da sua casa, longe da sua família, longe até mesmo do conforto da sua vida, você consegue ou não suportar. Isso é um teste muito importante,
Tem pessoas que a primeira viagem missionária de curto prazo é a primeira vez que sai da casa da mãe e do pai, onde tem uma realidade de uma vida em comunidade, onde tem uma realidade de uma vida que você precisa fazer sua comida, lavar os seus pratos, lavar sua roupa, e ainda por cima continuar a servir, trabalhar e ao mesmo tempo não cair no fazer, mas como Maria, ter um coração entregue a Jesus. E equilibrar tudo isso é um teste emocional muito forte. E obviamente um benefício incrível é o entendimento de como se parece uma vida missionária de longo prazo. E algumas coisas que a gente pode trazer de limitações das viagens de curto prazo, talvez o impacto dessas viagens de curto prazo sejam muito mais na pessoa do que até mesmo de maneira profunda na cultura local, na cidade ou no ministério. Parentes, há viagens missionárias de curto prazo que pioneiraram muita coisa e depois missionários de longo prazo agradeceram a Deus pelas portas abertas para esses missionários. Mas de fato é algo mais rápido, algo que a gente muitas vezes ou é aquele que semeia, aquele que rega, aquele que colhe. Apesar da gente não ver todos esses processos, a gente participa deles. Agora nós vamos para as missões de longo prazo. Obviamente o nome é muito autoexplicativo. São missões que têm um período de tempo muito maior, né? A gente pode trazer aqui de no mínimo de 1 a 5 anos, ou até mesmo de 1 a 10 anos. Alguns documentos de missiologia que nós vemos que os impactos das missões, elas podem ser dosados de no mínimo 10 anos que você já está naquela nação, naquela região, trabalhando e servindo aquela população. Então, vamos dizer assim que é um trabalho de no mínimo 10 anos e que pode levar o resto da sua vida, né, diante do Senhor. Algumas características das missões de longo prazo que a gente pode falar é que envolvem mudanças na sua vida, porque não é apenas uma viagem de 15 dias ou 2 meses, é na verdade você se mover para algum lugar, você se mover para fazer alguma coisa. E isso, se você é solteiro, tem um impacto, mas se você tem uma família, já tem outro impacto, porque você vai ver questões como escola, vai ver questões como preço de alimentação, preço de aluguel, locomoção. Então tem vários outros detalhes que é muito mais do que você levantar um valor X que vai pagar sua passagem, uma estadiazinha, uma alimentação ali, uma locomoção aqui, e você depois de 2 meses vai voltar para sua casa com o seu cobertor, com as suas mudanças muito mais importantes e drásticas na sua vida. E obviamente as missões de longo prazo, elas carregam uma responsabilidade um pouquinho maior, então exigem uma certa preparação emocional, uma certa preparação espiritual, técnica, financeira, cultural. Obviamente, se você vai fazer missões transculturais, toda a questão até mesmo de língua, educação, entre várias outras coisas. E obviamente, né, as missões de longo prazo, elas surgem de um lugar de maturidade, um lugar de realmente temor do Senhor, que agora nós estamos falando de algo ainda mais sério, porque provavelmente pode levar uma vida inteira. Então nós temos que ser muito sábios quando a gente fala de missões em longo prazo. E quando nós falamos sobre esse tópico, algumas marcas importantes que as missões de longo prazo geram naquela nação, naquela região, é um discipulado contínuo, ou seja, agora não é só 2 meses, agora você vai ver aquele vizinho, você vai ver aquela pessoa que você alcançou naquela comunidade, não apenas uma, mas 2, 3, 4, 5, uma semana, um ano inteiro, uma década inteira. Então nós temos um discipulado contínuo. Além disso, nós estamos focando aqui transformação cultural. Aí nós vemos algo muito mais profundo, que é você trazer a realidade dos céus para aquela localidade, e isso é um trabalho que leva muito tempo. E até mesmo a gente pode ver outro ponto aqui das missões de longo prazo, que normalmente envolve até mesmo implantações de igreja, porque como eu falei no vídeo do que é missões, que você pode ver no card aqui, missões e igrejas estão juntos, não tem como você se enviar, é a igreja quem te envia. Então a igreja, ela tá muito perto do missionário, porque um missionário sem igreja é como se fosse um dedo sem um corpo, e um dedo sem um corpo ele morrer. Então a gente sempre tem um movimento de implantações de igrejas muito forte quando a gente fala de missões em longo prazo. Além disso, nós temos a implantação de projetos permanentes. Então um exemplo muito interessante, tradução bíblica. São pessoas que elas separam praticamente a vida dela inteira para traduzir a Bíblia para um idioma muito específico. Por quê? Isso gera um peso diferente. Língua materna é a língua do coração. Tradutores que estão traduzindo no oral, mas só que quando você vai falar de traduzir para o papel,
Israel de no mínimo 30 anos. E você traduzir a Bíblia inteira, provavelmente seja um trabalho que nem você vai ver o resultado, mas sim apenas a posteridade. E isso gera um peso muito grande de responsabilidade. E vamos agora para os benefícios da missão em longo prazo, que obviamente são bem interessantes. Primeiro benefício, um aprofundamento cultural. Agora você, de uma experiência, você vai ter um mergulho nessa cultura, mergulho nessa cosmovisão que as pessoas estão imersas. Então você pode ter como exemplo Hudson Taylor, que foi um missionário e ele foi totalmente imerso. Ele trouxe até mesmo conceitos revolucionários de imersão nessa cultura, onde ele se adequou às roupas, ao estilo de cabelo, de barba das pessoas que moravam naquela região da China, para realmente criar um relacionamento e esse relacionamento criar espaço para a propagação do evangelho. Nós temos também um impacto duradouro, porque é uma construção lenta, mas só que nós vemos muitas vezes sendo construções com fundamentos profundos gerando edificações, gerando coisas que vão permanecer depois até mesmo do que a nossa vida for realmente finalizada e passar para as próximas gerações, legado. E, obviamente, o desenvolvimento profundo do missionário. Agora você está falando de algo que realmente vai tocar muita coisa na sua vida, né, que vai te marcar. Isso é extraordinário, é simplesmente extraordinário. E, obviamente, missões de longo prazo têm os seus desafios. Primeiro, provavelmente, muitas vezes vai exigir renúncia, vai exigir você abdicar talvez de um emprego estável, ou de perto da sua família, ou de até mesmo ficar em outra nação. Então você talvez tenha que ter mãos leves. Então a renúncia ela vai fazer parte, né, do seu estilo de vida e tá tudo bem, porque já dizia a música, é ele que eu estou gastando a minha vida. É para ele que você tá gastando a vida. É ou não é verdade? Além disso, nós temos a dependência de sustento de longo prazo, em qual estilo de missionários, como os tent makers, que eles estão no campo, estão fazendo obra missionária, estão tendo um trabalho, né, vamos dizer, normal. Pode ser um CLT ou até mesmo um empreendimento. Muitos missionários fazem até mesmo cafés, onde funciona como uma coisa normal, mas enquanto eles estão lá, eles estão evangelizando, eles estão criando relacionamento com a comunidade, e isso desenvolve muito. Na Ásia Central, isso é extraordinário. É onde o evangelho realmente avança, porque constrói relacionamento. E vale dizer que, sem dúvidas, envolve um esforço muito grande para entender a cultura, o idioma, os costumes. Vai ser necessário uma intencionalidade muito grande, e isso no longo prazo, né, se você quiser e desejar, vai impactar também mesmo a sua família, porque os seus filhos vão ser criados numa cultura totalmente diferente do que você talvez planejava, ou do que você talvez gostaria. É justo que muito vale, muito custe. Então, é a vida. Então, como saber se Deus está me chamando para missões de curto ou missões de longo prazo? Passos práticos para você. Primeiro, pergunte para Deus. Pergunte. Ore ao Senhor. Nesse momento de intimidade, deixe o seu coração aberto para entender o que Deus está pedindo para você. Se de fato é uma experiência missionária de curto prazo, de 2 meses, 2 semanas, 1 mês, ou se de fato Ele está pedindo que você entregue a sua vida como sacrifício vivo ao Senhor, né? E de fato, no longo prazo, construir algo que vai permanecer numa cultura, numa região, numa família e várias outras coisas. Obviamente, o conselho dos sábios é muito importante, porque tanto para o curto quanto para o longo prazo, você ouvir pessoas experientes, pessoas que já passaram, até mesmo missionários que vivem no longo prazo, ou pessoas que já tiveram experiências missionárias, pode te ajudar a discernir se de fato esses sentimentos, se de fato essa vontade que Deus está colocando no seu coração é realmente Deus, ou se é hype, ou se realmente é um passo de fé que você tem que ir. Mais um passo. Obedeça ao Senhor. Agora, nesse exato momento. Nas pequenas coisas. Pregue o evangelho para aquela pessoa que você toda hora não consegue romper. Abra os seus ouvidos espirituais para que de fato, quando o Senhor falar, você obedece. Porque, que nem eu já falei outras vezes aqui, obediência é a linguagem de amor de Deus. Então, é muito importante aqui a gente pontuar isso. Creio que são essas algumas dicas que eu poderia passar para você. Obviamente, qual é a melhor? Missões de curto ou de longo prazo? Ambas avançam o reino de Deus sobre a terra. Realmente, cada uma tem um propósito diferente que deve ser respeitado. Ambas têm um valor singular. Então, meu amigo missionário, agora tá sabendo, agora é com você. Vamos fazer algo para o Senhor e vamos expandir o reino. Verdade, bora lá!